Oi, pessoal, tudo bem? Aqui vai uma ideia nova que nós estamos desenvolvendo, eu, Carlos Baltzer, junto com o Dr. Carlos Roberto Antônio, sobre a utilização de ultrassom microfocado high field corporal. No caso, nós vamos usar o Liftera. Como vocês se lembram, o Liftera ele tem algumas apresentações, principalmente nas suas ponteiras, lembra? Então, para corporal, você tem que pensar sempre nos números mais altos. 13, 10, em alguns casos, 9 e 7. Então, o que nós vamos fazer agora? Primeira coisa, o exame da paciente, nós vamos fazer um pinch test para a gente ver quanto que a paciente tem exatamente de dobra. A minha sugestão hoje é a gente usar essa tecnologia para a região glútea, entendeu? Vocês vão ver a marcação que eu faço na região glútea e aonde eu sugiro aplicar. O que nós iremos fazer? A aplicação do ultrassom e, na sequência, nós iremos fazer a aplicação do novo produto também, que é o ácido hialurônico corporal, que é o UpMax da Ilíquia. Obrigado. Muito bem. Primeira coisa que eu sempre explico é o assessment da paciente, a avaliação da paciente. Então, por favor, a paciente tem 27 anos, do sexo feminino, nunca fez nenhum procedimento no glúteo. Contrai o bumbum, por favor. Quando você contrai, você consegue ver que há uma simetria. Pode relaxar, por favor. Em que você nota, é nítido, que o bumbum do lado direito, o glúteo do lado direito, é mais forte do que o lado esquerdo, ok? Então, o que nós faríamos? Primeira coisa, marcar onde seria o glúteo ideal. Então, você vai no sulco interglúteo, desenha exatamente, ó, contrai, por favor, relaxa, pode relaxar. Você faz exatamente o desenho do glúteo ideal. Então, você vai passar pela parte lateral, coincidindo com o sulco interglúteo. Repete o mesmo desenho do outro lado, ó. Tudo bem? Muito bem. Nesse instante, o que eu faço? Quando a gente começa a aprender a aplicação de injeção intramuscular, você divide isso em quadrantes, para que fique anatomicamente entendível e replicável onde nós queremos aplicar. Qual que é a nossa ação aqui? Nós vamos utilizar os quadrantes superiores, medial e lateral, tá? Agora vem uma parte muito importante da técnica, que é exatamente o seguinte. Veja que a paciente é longiline. Então, o que eu sempre faço? Eu faço o pinch test. Eu pego aqui, tá? E peço para a paciente contrair. Portanto, aqui eu consigo sentir, pode relaxar já, que a musculatura está bem embaixo do meu pinch test. Vou fazer a mesma pinch aqui, ó. Pode contrair de novo, ó. Então você consegue notar que há uma diferença, pode contrair, relaxa, e contrai e relaxa. Quando eu faço o pinch test, eu consigo sentir literalmente a musculatura deslizar por baixo. Isso é a fáscia musculares que nós chamamos superficial. Por quê? É lá que eu quero atingir com a minha tecnologia. Portanto, tendo um pinch test bem pequeno, minha sugestão, neste caso, no bumbum mais magrinho, eu vou fazer aqui um cartridge de 4,5 aqui. Contrai de novo, por favor. Pode relaxar. E aqui, no máximo, 7. Ok? Em que nós vamos entregar aqui, nessa linha, nessa região, pelo menos 3 linhas de ações. Seguindo aqui, ó, as 3 linhas de ações. Por quê? Porque eu quero exatamente que o glúteo suba nesse sentido. Ok? A minha sugestão nesse caso, na colocação do UpMax, que é o ácido hialurônico corporal, seria exatamente, nós imaginarmos o quadrante, aqui a parte de entrada, e vetorialmente a gente aplicaria dessa forma. Aqui também, cruzando, exatamente como o Dr. Carlos Roberto Antônio estava explicando, cruzando exatamente as áreas de aplicação, para evitar exatamente os canais, entendeu? Mas no meu caso, eu faria exatamente dessa forma. Cruzando exatamente isso. Não de cima para baixo, sempre de baixo para cima, entendeu? Para que eventualmente tivesse um canal vetorial para cima, como se criasse uma ponte de colágeno, entendeu? Indo mais para cima. Essa é a minha sugestão. E desse lado, como você vê a diferença, obviamente, principalmente nessa parte, tanto medial quanto lateral, eu colocaria um pouco mais de volume. Aplicaria a mesma quantidade de tecnologia, primeiro, observaria a mudança que já ocorre, e na sequência faria exatamente essa parte da aplicação do ácido hialurônico. Então, nós estamos aqui, né, nessa técnica do Dr. Carlos Baltzer para fazer uma vetorização, né, uma tração, né,
fazer um efeito lifting, né? Então, nós vamos aqui na ponteira 4,5 para atingir a fáscia muscular superficial. Então, nós estamos aqui na energia máxima. Eu vou comprimir. Modo estático. Eu disparo, acabou, eu ando. O Carlos sempre frisa muito isso. Estaticamente. Correto, Carlos? Correto. São poucos disparos. Nós notamos que aqui realmente tem menos tecido subcutâneo superficial. Então, eu pressiono também para atingir. Sempre estático, não estou movimentando. Porque ele quer realmente entregar os pontos de coagulação a nível dessa fáscia superficial. Então, aqui, até agora, 25 disparos. Tá dolorido? Tem pouquinho. Nós estamos trabalhando na energia máxima. Então, nessa região, nós não vamos consumir tecido subcutâneo e depois nós vamos também dar uma sustentação com preenchedor. Alguma consideração, Carlos? Não, eventualmente, na minha prática clínica, eu utilizo a tecnologia toda de um lado para que a paciente veja a diferença realmente, entendeu? Eu mostro um glúteo trabalhado e um glúteo não trabalhado. Agora... Mas nesse caso, de uma forma mais didática, é importante que a gente entregue tudo ao mesmo tempo. Você vai perceber a diferença. Então, aqui no quadrante superior lateral, nós vamos agora utilizar a ponteira 7, linha, também para fazer essa vetorização, esse efeito lifting. Eu comprimo muito bem. O Dr. Carlos Baltzer, ele frisa para não fazer de modo dinâmico, para que essa linha seja realmente entregue na fáscia muscular superficial. Depois eu vou trabalhar a região sacral dela para um efeito lifting maior, com as ponteiras 10, 7 e 4,5. Nessa técnica do Dr. Carlos Baltzer, ele faz estático, então ele não faz dinâmico para que as fibras sejam contraídas e coaguladas em linha. Dói, Ana Laura? Nada. Nossa paciente relata que ela tem uma fusão mais alta das vértebras sacrais. Aqui existe um coxim gorduroso um pouco maior. Nós vamos sustentar numa ponteira 10. Lembrando que eu estou usando energias máximas, né? Então, eu vou aqui no 10 para fazer esse efeito lifting maior. E, ao mesmo tempo, eu vou diminuir um pouco esse coxim gorduroso que ela tem aqui. Para quê? Para valorizar mais o glúteo. Então, eu diminuindo essa elevação, eu vou promover um contraste maior de pronunciamento do glúteo dela. Além de eu promover um efeito lifting, conforme o Dr. Carlos Baltzer citou, eu vou promover ainda uma valorização do glúteo. Né? Então, isso na naturalização corporal, nós valorizamos essa questão
de elevações, depressões, então algumas áreas nós diminuímos. Então nós vamos promover um efeito lifting maior aqui. Então aqui nós vamos projetar mais, nós vamos fazer mais um efeito lifting aqui já, vamos potencializar esse efeito do ultrassom. Eu vou projetar essa região aqui no sentido, né, da vetorização. Ó, quando eu faço isso aqui, eu subo ali, eu nunca peso normalmente aqui, só quando tem celulite. Você tem alguma sugestão? Na minha preocupação era pegar exatamente o quadrante lateral da paciente. Esse quadrante superior, só desse lado. Exatamente, aí mesmo. Nós vamos melhorar então esse quadrante. Aqui, né? É que essa visão sua de delta, eu tento aplicar daquela outra marcação que eu fiz anterior, Sim. entendeu? É como se fossem pequenos deltas na realidade. Isso, perfeito. Sim. Como eu faria mesmo. Mas sempre seguindo uma linha vetorial superior, nunca para baixo, entendeu? Para mim faz sentido nós criarmos esses... Tá. É uma sugestão sensacional, né? Aqui nós fazemos, conforme sugestão do Dr. Carlos Baltz, as aplicações em vetores ao nível para o sentido lifting, né? Que nós queremos projetar esse glúteo. Tá? Que justamente é o que a gente faz aqui, né? Sempre, né? Então, muito interessante isso aqui. Então, nós vamos fazer alguns pontos de anestesia. Aqui nós vamos fazer outros sentidos de vetores. Nós vamos colocar uma quantidade maior também no glúteo direito. Então, mais uma vez, nós salientamos esse resultado imediato do UP e o fato dele ter anestésico também. Então, aqui nós vamos fazer esses vetores. Então, esse é o Up Max. Nós vamos fazer, então, no sentido as linhas de vetores. Lembrando que o Up, ele tem anestésico, é o primeiro volumizador corporal bioestimulador que já vem com anestésico corporal, né? Ele não é adaptado. Ele tem um efeito imediato, ele não vai ter aquele efeito de necessidade de espera, ele vai ter o efeito, obviamente, bioestimulador, mas ele não vai ter o efeito de espera para ter esse bioestímulo. Então, ele vai ter um resultado já imediato. E a alegria da paciente é que ela já sai com um aumento, com uma volumização considerável e não é subjetiva, né? Obviamente, a gente acredita que qualquer ácido hialurônico, desde que ele seja cross-linkado, quando ele mistura com soro, ele vai promover um estímulo nos receptores, mas é algo que agora nós teremos um outro tipo de proposta para observar. Então, nós estamos colocando aqui só no sentido vetorial. Colocamos aqui, olha a rapidez, 3 ml. Agora nós vamos para uma nova seringa. Estamos utilizando aqui uma cânula Fioflex Sub, bico de pato. Ela já tem uma ponta que promove um descolamento
Então você consegue promover um descolamento. Ela é muito mais fácil de aplicar. Nós aqui estamos nos vetores, fazendo nesse sentido de vetor, para projetar. O UP também, ele promove um resultado, ele não é difícil de injetar, tem preenchedores, tem volumizadores corporais que você não consegue passar por uma cânula 20. E o UP você consegue. Então, uma molécula de alto peso molecular e com uma maleabilidade muito boa, com G' muito bom. Então, realmente, a princípio, né? Obviamente, poucas pessoas têm experiência. Nós temos hoje a maior experiência com ele no Brasil, por estarmos lançando, mas ainda só o tempo para mostrar todos esses diferenciais na prática, né? Mas já é algo surpreendente, porque nós conseguimos volumizar, bioestimular imediatamente e sem necessidade de diluir. Então, muito mais rápido, muito mais prático, menor risco de contaminação. Nós já vamos para a última ampola e nós vamos depois melhorar essa porção lateral do glúteo dela. Olha a facilidade com essa cânula. É um produto flexível, não é rígido como outros. Aqui nós sentimos um grau maior de fibrose. O plano é subcutâneo e superficial. Fácil de aplicar.